Agora pergunto outra vez: quantos estão contentes de estar na presença de Deus? Aleluia. Não importa a enfermidade, porque alabaremos ao Senhor. É um mensagem da canção. Não importa os problemas do deserto que estamos passando, porque o Senhor é com nós. Não importa o que passamos aqui, porque tudo o que passa aqui, já se diz, é um passagem. É passageiro, há tempo para tudo. E nesta manhã, sepa que você está na casa de Deus, e o processo que você esteja passando, você passará por ele, seja o que seja, porque Deus é com você. Se é enfermidade, Ele está contigo. Se está passando necessidade, Deus abrirá a porta. Se está passando processo muito difícil, sepa que o Senhor já te ajudou a passar por muito mais. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Quero agradecer neste momento ao pastor pela oportunidade, amém, que nos dá nesse culto de missão, poder transmitir a palavra de Deus. Também a equipe de missão, amém, os líderes de missões que nos deram a oportunidade. E vosotros que está aqui para escutar essa palavra de parte de Deus para nossos corações. Amém. Digo que a palavra de Deus é algo tão forte e importante que todas as vezes que leemos esta palavra, o primeiro a ser confrontado com ela é nós. O primeiro ser identificado com esta palavra é nós mesmos, o predicador. Pero eu quero que você entre na história da Bíblia, entre na palavra nesta manhã e entenda o que o Senhor quer falar com os missioneiros. Amém. É tempo de fazer missões, é tempo de predicar a palavra de Deus, não de parar. Sabemos que estamos enfrentando processos difíceis, estamos passando por tempo muito difícil. Amém. Eu quero pedir a você para tomar seu assento, mientras eu tento ser pouco aqui do que quero comentar, amém, nessa manhã. Sabemos que estamos vivendo tempo de processo difícil, não só aqui, mas em todos os países. Estamos vivendo tempo de processos de leis que não se entende porque se implanta leis sem fundamento, sem uma direção, verdade? Estamos vivendo esse processo. E esse processo não está fácil para muitos pastores, predicadores, missioneiros seguir avançando. Pero também temos que recordar que os missioneiros que foram antes de nós, como o apóstolo Pablo, como os apóstolos Pedro, como o apóstolo Juan e todos os demais apóstolos, eles também passaram por processo. Eles passaram por tempos também difíceis. E a Bíblia nos diz que os mal dias também chegaria, pero também disse a palavra de Deus que o Senhor é com nós outros. E se o Senhor é com nós outros, quem será contra nós outros? Amém. Porque quem será contra nós outros? Como? Se passam coisas que uno não se explica, às vezes diz por quê passou isso com o pastor Aristide. Amém. Por exemplo, pode ser algo, não? Passou uma situação constrangedora, complicada, difícil, irmão, assalto, alguém quando te vem atracar, é algo que te pilla de surpresa. A Bíblia faz uma comparação da venida de Cristo com isso, com ladrões. Como entra ladrão, eles chegam em tu casa, toca a campainha e diz: eu sou ladrão e quero entrar em tu casa. Não, o ladrão busca as partes débeis que há para poder entrar. A Bíblia diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ponto. Se ele veio para matar, roubar e destruir, o pastor Aristide então não estava livre de passar por isto. Ele é venido parar a obra do Senhor. O pastor Aristide sabemos que está sendo uma grande labor, uma labor tremenda em país onde há leis complicadas, em país onde a morte é fácil de matar cristiano, onde há sítios que não podem nem pisar, como o pastor estuvo por aí. Mampula, não? É um dos sítios? Não. Mampula, não? Mampula. Estuve aí e disse que não podia ir porque era sítio peligroso. Para entrar tem que ser estratégico. E a Bíblia nos dá todas as claves para que nós possamos seguir adelante, avançando. Amém? Em Brasil também há leis, novas leis que estão aí, os parlamentares e todos sofrendo, que há que ter cuidado com o que se diz. As palavras que se hablam em púlpito, hoje nós temos que ter bastante cuidado em mencioná-la e como se referir a elas. Pero sabemos que o original é uma família, é uma casa, é padre, é filho e é uma madre. Assim se funciona na casa. Não há outra maneira de que siga uma produção para a raça humana. Para a raça humana seguir adelante, necessita homem e uma mulher
para seguir adelante. Queira sim ou queira não a lei, queira aprovar o que seja, pero uma coisa existe: existe um homem, existe uma mulher. A mulher pode dar frutos a qual o homem não pode dar esse fruto. Pero el hombre es la semilla que planta en la mujer. Vamos. Amém? Entendemos aí, não? É um pouco complicado, pero é fácil de entender. A terra está aí para receber a semilla. E ao plantar a semilla vai venir a lluvia de bendição sobre a casa, para Deus regar os frutos que vão nascer. Amém? Glória a Deus. A promessa de Deus é esta. Amém? Pero quero predicar na palavra de Deus, falando do maestro de missões, que é Jesus Cristo. O maestro de las missões, impossível em lugar impossíveis. Amém? Jesus foi o maior maestro de toda a história bíblica. É intajável su ministério. Su ministério é um mistério sem mancha, um ministério limpo, puro. Sabe por quê? Porque o ministério de Jesus foi o ministério do amor, ensinando dentro da mesma palavra, sem cambiar uma letra, cumprindo de ponto a ponto até o final. Amém? Por isso abra sua Bíblia, quede assentado em Mateus capítulo 4, amém? Versículo 15. Estarei lendo 3 versículos. São Mateus capítulo 4, versículo 15 até o versículo 17. Todos encontraram, pode dizer amém? Glória a Deus. Se não encontrou, temos a pantalla que hoje nos ajuda um montão. Por isso a tecnologia se está avançando para utilizar para bem. Amém? E aí está. Diz assim a palavra de Deus: terra de Zabulón e terra de Neftalim, caminho del mar, al outro lado de Jordão, Galileia de los gentiles. El pueblo assentado em tenebras viu gran luz, e a los assentado em la região sombra de muerte, luz lhe resplandeceu. Desde então começou Jesus a predicar e a dizer: arrepentidos, porque o reino de los céus se ha acercado. Amém? Glória a Deus. Quanto que o reino dos céus se ha acercado? Pero hermano, a história há muito tempo que Jesus falou, pero Jesus estava falando para os judeus que estavam aí com ele. Estava direcionando esta palavra: mira, já se cumpriu o que o Messias havia falado, o que Isaías havia falado, o profeta messiânico, o que havia falado Isaías no capítulo 9, sobre a luz que ia resplandecer. E esta luz está resplandecendo hoje em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Amém? Se nós outros vemos a palavra de Deus, descobrimos que Jesus começou a predicar com uma predicação sencilla, simples, algo que se havia falado de arrependimento. Já havia que estava preparando este caminho, o apóstolo Juan estava predicando sobre a luz, que venderia a luz, que ele não era a luz. Ele estava simplesmente sendo lá a introdução, e ele predicava sobre o arrependimento. O arrependimento, irmão, tem que estar em nossos corações todos os dias, porque cada dia nós cometemos algo que não agrada ao Senhor e nos aparta da presença de Deus. Então temos que nos arrepender de nossos pecados, dos nossos erros, dos nossos falhos. Nós cada dia nos cometemos coisas que não agradam ao Senhor. A última vez que prediquei aqui, prediquei no livro de Daniel, capítulo 5, sobre um rei chamado Belsazar, e disse: ele foi posto na balança, foi escrito uma letra com mano, aí uma mano apareceu, uma letra de sangue, e começou a escrever Mene, Mene, Tekel, Upassim. Então foi algo tremendo para aquele homem. Aquela noite foi sua última noite, foi sua última oportunidade. Pero quero falar sobre a predicação. Então a predicação ele já havia recebido também. Estava em um reino a qual ele já havia escutado falar de Deus. Estava em um reino a qual ele sabia que havia um profeta do Senhor e um homem de Deus que estavam aí. Já havia passado por diversas ocasiões difíceis em aquele reino a qual ele viu a mão de Deus.
ele havia visto a Sadraque, Mesaque e Abednego passar pelo horno de fogo. Ele havia visto a seu abuelo ir ao campo a comer. Então, nós outros também hemos visto muitas coisas em la igreja. Nós outros também hemos visto muitas coisas acontecer e hemos visto o cambio que tem na igreja. Hemos visto uma igreja onde os hermanos estavam caminhando e passando por la água com seus instrumentos em las manos, indo adorar o Senhor sem importar a circunstância. Pero quero perguntar ao metro que está lejos de tu casa, seguramente está a 5 minutos. E há manhãs que tu acorda como eu he acordado esta manhã com bastante sonho, sem gana de despertar, e aún sigo ainda com este sonho, e às vezes estava aí dizendo: Senhor, tem misericórdia. Já entendo que você trabalha durante a semana e está saturado com tantas coisas que passamos durante a semana. Pero irmão, existe um domingo ao qual nós outros temos para adorar o Senhor com liberdade. Então, se venimos a esta casa aqui para adorar a Deus, onde estão os adoradores? Aleluia, glória a Deus. Jesus tinha que fazer uma missão importante: trazer a paz a este mundo e a luz, ensinar o verdadeiro evangelho, ensinar o que temos que fazer. Jesus passou por uns processos complicados em sua vida, que aún com toda a enseñança, até seus discípulos se olvidou. Até os discípulos se olvidou. Por que digo isto? Porque se nós outros leemos São Marcos, capítulo 16, versículo 14, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos. Vai dizer: oye, eu he ressuscitado, vosotros ha escuchado, eu he ensinado a vosotros antes que passara isso, que al terceiro dia eu viveria outra vez, para ensinar a vosotros quem eu sou. Sou eu nesta terra, Deus Todo-Poderoso, a qual he passado a morte por el fuego. Aleluia, glória a Deus. Ele passou, e Ele ensina a todos nós outros a passar por el processo, por el caminho, pastor. Pero muitas vezes, pastores, não queremos passar o processo. Não aceitamos os processos do Senhor e buscamos os caminhos mais fáceis de solucionar os problemas. Por isso, he citado anteriormente que os mesmos apóstolos anterior ha sofrido. Então, o pastor Aristide tampouco estava livre de que passara isso. Hermano, nenhum de nós outros, para ser mais claro, não estamos livres que pode passar coisas graves com nós outros. Estamos em Cristo. O importante aqui é estar em Cristo. Se nós outros hemos encontrado com a luz que é Jesus Cristo, se acabou. Pode passar pelo fogo, nós outros alabamos ao Senhor. Pode passar por el deserto, alabamos ao Senhor. Podemos passar por enfermidade, pero adoramos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pastora Azira, me permita mencionar seu esposo nesta manhã. O pastor, me foi o nome agora rápido, Zenildo. Não sei porque confundo com o caso. Um dia disse ao pastor Azira, confundi se não acorda, pastor? O pastor Zenildo, quando eu fui a sua casa, a ser uma visita, inclusive o pastor Silas passou aí de passagem um momento, estuve orando com nós outros. Pero em uma certa ocasião, nós outros assentados com ele, vendo o processo ao qual ele estava passando, pero era uma alegria tremenda que ele tinha. Ele não estava preocupado com o que estava comentando os médicos, mas ele tinha uma preocupação, se notava, de estar bem com o Senhor cada dia, de estar íntegro delante do Senhor, porque o processo chega e temos que passar por ele, não importa. O processo vai chegar, irmão, e quando chegar, temos que estar firme em la roca, em Jesus. Não podemos desanimar e nem parar, porque a caminhada é dura. Caminhar pela água é ser simples. Quem sabe, o Brasil vai um pouco muito tarde das tecnologias que há nos países do primeiro mundo. Em minha infância, eu ia aos cultos, pastor, como o senhor comentava outro dia aqui, nas caminhonetas. Se subia nas caminhonetas, um montão de irmãos ia já cantando os hinos, dando glória ao Senhor. Cantava todos os hinos e começava a cantar os hinos de las harpas e dizia: glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Que precioso, que adoração preciosa. Aleluia, aleluia. Era o processo que estava nós outros passando, pastor Domício. Aleluia, pastor Evandro. Já eu hago ideia dele que você tenha passado, pastor Evandro. Dele sofrimento que vocês han passado. Delas dificuldades que han passado aí quando foi a Manaus, não? Amazonas. Aí a levantar um trabalho com seu filho. Perdeu um filho. É um processo que não dá para entender como ser humano. Pero lo que temos não é nosso. Sempre costumo dizer, já se tornou costume minha a comentar que nem a roupa que llevo em cima é minha. Ao passar os anos, com de passar de los anos a 30, 40 anos, 50 anos mais, lo que eu tenho já não será meu. Se chego aí, porque já vou para 41. Glória ao Senhor. Amém. Então, se chego a esta idade toda, todavia, não sei o que é conquistado se realmente é meu. Uno vai mirando e dizendo, estou conquistando. Conquista aquele, agora tenho a casa, agora tenho aquele, agora já tenho isso, agora tenho o outro. Por isso, é uma vanaglória. É passageiro. É passageiro, pero o ministério ao qual não é passageiro e não deixamos deixar passar, é a missão. Predicar a palavra, o evangelho a toda criatura, seja donde seja e donde vamos. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Jesus seguiu com seu ministério, com seus discípulos, ensinando cada dia, predicando a palavra em las sinagogas. Pero chegou um momento que nas sinagogas já não podia ser predicada a palavra. Pero Jesus seguiu buscando estratégia. Fomos a las casas a predicar a palavra e seguiu predicando a palavra. Ele disse, mira, ele não disse, pero eu digo que ele estava nos referindo a nós outros. Mira, se na sinagoga não pode predicar, pode ir nas calles. Se nas calles não pode predicar, entre em uma casa. E se em uma casa não pode predicar, súbete la barca. E desde o mar, empieza a falar do Senhor. Porque quem vive é Cristo para todo sempre. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Irmão, ele ensinava com sencillez, com tão sencillo era a sua ensinança, que era fácil de entender. Ele dizia para os que não entendiam como tinha que entender a palavra. Em uma certa feita, ele disse, mira, tu eres judío, tu eres doutor da lei, tu eres conhecedor da palavra, pero te vou contar uma história. Há uma certa história tão sencilla. Há um samaritano e há um judío, e há levitas. Há homem de Deus, pero havia um adorador que saía de Jerusalém em caminho a sua casa. Ao regressar a sua casa, depois de um culto, depois de uma adoração, foi atracado, lhe roubaram, lhe machacaram, lhe deram uma paliza. Jesus, pero eu quero entender quem és meu próximo. E ele disse, espera, a história sigue. Passa o seguinte, um levita, um adorador do Senhor, pero mira el hombre todo sucio, arrebentado, destrozado, não se comoveu de nenhuma paixão. Você está todos os domingos aqui para entender sobre o amor, porque o que predica a igreja é o amor, ajudar uns a outros. Se nós nos ponemos a ajudar um a outro, irmãos, seríamos tão fortes, tão grandes em estas nações e tão poderosos em riquezas. Pero verdadeiramente o ser humano não tem essa capacidade de fazer isto. Isso é uma palavra verdadeira. É dura, pero assim é. E estes homens seguiu indagando e Jesus espera. A hora no levita não ha hecho nada, pero vai passar a hora um pastor, um sacerdote. Pero lo mira el hombre sucio, não lo hace, pastor Sila, como daquela vez que eu tenha traído aqui, e nunca me vou olvidar de muitas coisas que você hace que me queda fijado na mente, quando ha traído Samuel a esta igreja, maltrapilho, abandonado e tirado em la calle. Ele correu no metro e disse, vem a la igreja, e aqui foi curado o homem. Amém? Glória a Deus. Quem acorda de isto? Deus hace obras.
pero depende de mi acción y de tu acción. Y este hombre no ha hecho nada, pero ha venido uno que no es conterráneo del otro, que no es paisano del otro, y ha hecho una buena acción. Dice: yo te llevaré, te curaré tus heridas, dejaré dinero, y si necesita algo más, dentro de un cabo de días pasaré. Entonces, ¿quién es el próximo? El que tiene amor y ayuda, hermano. Não é o que tem posição e se veste bonito. Tem que ter amor. Se não tem amor, a vestidura nada serve, nem tus poderes aqui nesta terra de riqueza. Não serve. Necessitamos ter amor, despertar o amor e predicar. É fácil. Simplesmente com o gesto que tu haces ou com uma coisa que tu acaba sendo, tu está predicando e tu está levando a palavra. Amém. Tu disse: eu não tenho palavras, eu não estudei teologia, eu não me preparado bem, pero tu tens conhecimento do que Deus quer que nós hacemos e pratiquemos el amor. Sem el amor nada sirve. Temos que ter amor, compaixão. Hermano, quer ver uma situação complicada? E já aqui termino porque já me venceu o tempo. Dá-me 2 minutos, pastor, por favor, e concluo. 2 minutos solo. Pastor Evandro ensina nós outros aqui, e quando nos ensina, nos pega duro com isso, com o tempo. Pero bueno, vou seguir, pastor. Aunque tu vai, eu vou tentar. Vou aprender, amém? São nossos maestros, nossos pastores, pastor Domício e pastor Evandro, na bendição. Pero bueno, sigo. Então, ele disse: como fazer bem e como praticar o amor. Qual é a maneira de fazer e praticar bem o amor? Se um pisa-me em pé, eu dou punhetaço. Se um habla de mim, eu hablarei mais de ele. Se um mira com a cara feia, eu cerco minha cara mais feia que já é feia. Misericórdia. E pongo mais feio a Hermano, onde você está agora mesmo? Você está na casa de Deus. Você está sentado com o papá. Nesta manhã pedimos permisso para entrar em santuário de Deus. Cada vez que entramos aqui, entramos para sair como novas criaturas, transformado pelo poder do Evangelho. Novas pessoas com um caráter distinto, com uma maneira distinta. Não podemos seguir desta maneira. Jesus ensinou tanto a seus discípulos, pero eles se olvidavam de tudo o que ele ensinava. Pero ele disse: mira, muitos ha escuchado de mim, pero vosotros aún escuchando. Mientras eu não venia aqui a sentar com vosotros nesta mesa, não entendia que eu estava ressuscitado. Pero o Cristo que eu te estou predicando, Ele está ressuscitado e Ele está aqui nesta manhã. Não há enfermidade, não há dificuldade que Ele não possa solucionar. Por isso, levante nesta manhã comigo e adore ao Senhor. Amém? Levanta, ponga sobre seus pés. Ponga sobre seus pés. Eu gosto de encerrar minha prédica orando ao Senhor e dando graça a Deus pelo mensagem. Digo: Senhor, graça, papá. Aqui está tus hijos, aqui estão os evangelistas, os missioneiros, umas pessoas, Senhor, a qual o Senhor levantou e transformou seu coração. O coração que era de pedra se tornou coração de carne. Senhor Jesus, pessoas que agora, através, Senhor, de sua maneira de viver, vai contagiar as pessoas, e pessoas serão resgatadas para a tua palavra, salvo pela tua palavra. Por isso, nesta manhã, Senhor, aquele que ha entrado aqui desesperado, dizendo já não há solução, traz a solução para ele, para que eles entendam, Senhor, que Tu é Deus sobre a terra, que Tu é Deus sobre esta nação, que Tu é Deus neste lugar. Aleluia. Oh Espírito Santo, vem, Senhor, nesta manhã, bendecir as casas, os lares, bendecir a família, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de integridade delante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor e dê glória ao Deus Todo-Poderoso que vive. Amém.